Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração, a partir da palavra de Deus, essa palavra que é fonte de vida e que nos orienta em nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat. Compartilhe aspectos da sua vida, mas também comente a mensagem de hoje. Envie também o link desta mensagem para pessoas, teus contatos, teus amigos, familiares. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, Ser Discípulo. O que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus? Existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã. Jesus ilustra isso ao explicar o que acontece com as sementes na parábola do semeador. Ali ele diz: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. A diferença entre as sementes está justamente no tipo de solo que as recebeu. Com relação à semente lançada sobre o solo rochoso, Jesus diz que ele não tinha raiz. Ou seja, não tinha profundidade, era superficial. Existem algumas características do discípulo de Jesus que precisam estar presentes na vida daquele que realmente deseja ser um discípulo de Jesus. E é justamente sobre essas características ou marcas que nós vamos refletir nessa nova série de mensagens, Ser Discípulo. Convido você para orar comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos convida para te seguir, para sermos teus discípulos. Muitas vezes, Senhor, a nossa caminhada tem sido uma caminhada superficial, uma caminhada distante. Por isso, Senhor, clamamos que Tu nos ajudes a, de fato, aprofundar nossas raízes num solo fértil da Tua palavra. E que assim o Senhor possa desenvolver em nós frutos do Teu Espírito, qualidades que o Senhor possa desenvolver em nós, características que possam firmar e fortalecer a nossa caminhada contigo, para que possamos ser verdadeiramente discípulos teus. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da reflexão de hoje, nós vamos ouvir uma música que nos convida a falar da cruz como testemunho do grande amor de Deus. Vergonha de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam.
Você conhece a expressão Maria vai com as outras? Com essa expressão, normalmente nós queremos dizer que a pessoa não tem personalidade, que ela facilmente se conforma com a opinião das outras pessoas. Mas será que isso realmente acontece? Nos conformamos com a opinião da maioria das pessoas? Solomon Asch, um psicólogo social e grande pesquisador do comportamento humano, ele realizou uma série de experimentos em 1951, cujo principal objetivo era provar que as pessoas se submetem ao poder da maioria, ao poder do grupo, adotando assim uma atitude de conformidade em relação ao grupo. O experimento que ele desenvolveu basicamente consistia em formar um grupo de 7 a 9 estudantes. Todos eles, exceto um, faziam parte do experimento e eram cúmplices do pesquisador. Então, algumas linhas eram mostradas a todas as pessoas, do experimento, do grupo, e o pesquisador então pedia que cada um indicasse qual linha era a maior. A resposta correta era bem evidente. A linha maior estava em grande destaque. Mas os cúmplices do experimento escolhiam um a um a opção que era visivelmente menor, como se fosse a opção correta. E esse fato então fazia com que o sujeito que estava de fato sendo avaliado, aquele que não sabia da comunicação, o único que não era cúmplice do experimento, sentisse uma forte pressão do grupo para responder a mesma opção que todas as pessoas do grupo respondiam, indo assim contra a sua própria lógica de que havia de fato uma outra linha que era correta a ser escolhida, que era evidentemente a maior. E uma boa parte então dos sujeitos experimentais, acabou trocando a sua resposta, escolhendo a resposta da maioria, ainda que claramente ela estivesse errada. Interessante, como esse experimento mostra essa atitude, da Maria vai com as outras. Bem, quando Deus escolheu o povo judeu, ele os escolheu com uma missão: ser um povo diferente, que fizesse a sua vontade no meio dos outros povos e que assim fosse uma testemunha viva da presença e da vontade de Deus. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Bem, hoje a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo no qual nós estamos vivendo. Por um lado, nós devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro lado, devemos também evitar nos contaminar com as maldades e o pecado do mundo. Assim, nós não devemos não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem podemos sacrificar a nossa santidade nos conformando ao mundo. Posso dizer assim que tanto o escapismo quanto o conformismo não são posturas de um verdadeiro discípulo de Cristo. E esse, então, é um dos principais ensinos da Bíblia. Deus chama um povo para si e o desafia para ser diferente dos outros povos, a não se conformar. Em Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, Deus nos chama para fazermos diferença e não nos conformarmos com a maneira que as pessoas ao nosso redor vivem, mas nos deixarmos transformar pela palavra de Deus, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quais seriam hoje as tendências, pensamentos, ideologias
que tem força e capacidade de nos envolver a ponto de nos moldar e nos conformar com o mundo em que nós vivemos. Bom, John Stott, no seu livro Discípulo Radical, chama a nossa atenção para 4 movimentos do nosso tempo. O primeiro deles é o pluralismo. O que é o pluralismo? Ele afirma que todo ismo tem seu valor e merece o nosso respeito. Por isso, ele rejeita as alegações cristãs da singularidade de Cristo e entende que a mensagem de que Cristo é o único caminho que garante a salvação e o perdão dos nossos pecados é, no mínimo, arrogante. Como então nós deveríamos lidar com o espírito do pluralismo? Com muita humildade e sem qualquer postura de superioridade pessoal. Mas isso não significa que nós vamos deixar de afirmar que Jesus é o único caminho. Deus se tornou humano em seu nascimento, carregou os nossos pecados em sua morte e triunfou sobre a morte em sua ressurreição. Ele é nosso Salvador e não podemos deixar de testemunhar o que ele fez por nós. Sempre, claro, com muita humildade e respeito pelas outras pessoas, mas nós não podemos deixar de falar e ouvir, e testemunhar aquilo que nós ouvimos. Segundo movimento do nosso tempo, segundo John Stott, é o materialismo. O materialismo é uma preocupação excessiva com as coisas materiais que facilmente podem abafar a nossa vida espiritual. Jesus nos diz para não armazenar tesouros na terra e nos adverte também contra a avareza. O mesmo faz o apóstolo Paulo, nos motivando a desenvolver um estilo de vida marcado pela simplicidade, pela generosidade e contentamento. Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E continua explicando que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Talvez, de forma bem consciente, ele estivesse repetindo o que também disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Em outras palavras, a vida na terra é uma breve peregrinação entre 2 momentos de nudez, o do nascimento e da morte. Assim, seremos muito sábios se viajássemos por esse mundo com pouca carga, porque nada nós vamos poder levar conosco. O terceiro movimento é o relativismo ético. Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. As pessoas se confundem diante da existência de qualquer absoluto. E o relativismo permeou toda a cultura e tem mesmo estado dentro das igrejas. E em nenhuma esfera esse relativismo é mais evidente, mais claro do que na ética sexual. Onde a ética judaica cristã é levada a sério, o casamento é uma união monogâmica, heterossexual, amorosa, vitalícia e como único lugar dado por Deus para a intimidade sexual. Mas atualmente, a relação sexual fora do casamento é amplamente praticada sem a necessidade de algum compromisso. Além disso, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são vistos como alternativas legítimas ao casamento heterossexual. Quando Jesus fala das relações de conjugalidade, ele cita Gênesis capítulo 2, versículo 4, que diz: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ratificando a definição bíblica de casamento. E depois de citar esse versículo, Jesus dá seu próprio endosso pessoal, dizendo: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Assim, a pergunta fundamental para nós como igreja é: quem é o Senhor? Quem é nosso Senhor? Será que para nós como igreja, Jesus exerce de fato o seu senhorio? Ou me acho livre para alterar e manipular as Escrituras, aceitando o que gosto e rejeitando o que não gosto? Ou Jesus Cristo é o nosso Senhor, de maneira que nós realmente cremos nele e obedecemos os seus ensinamentos, ou não é? E um quarto movimento é o narcisismo. O Narciso, na mitologia grega, foi um jovem que viu seu reflexo em um lago e apaixonou-se por sua própria imagem
e acabou caindo dentro da água e se afogando. Assim, o narcisismo é um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo. Muitas pessoas têm dito que boa parte da solução dos problemas de autoestima e de crise de identidade passa por amar mais a si mesmo. Se amarmos mais a nós mesmos, seremos mais felizes e plenamente realizados. Mas quando Jesus falou sobre o amor, ele disse que existem 2 grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Ele não mencionou um terceiro. Antes de qualquer coisa, ame a si mesmo. O amor sobre o qual Jesus fala é o amor ágape. Amar é se sacrificar em benefício dos outros. Sacrificar-se a serviço de si mesmo é, sem sombra de dúvida, um contrassenso. Então, qual deve ser a atitude para conosco? Penso que é um misto de autoafirmação e autonegação. Precisamos afirmar, validar tudo que vem da nossa criação e redenção, ou seja, como Deus nos fez, como Cristo tem transformado a nossa vida, para sermos cada vez mais semelhantes a Ele. E por outro lado, negar, rejeitar, abandonar tudo que pode estar ligado à queda e ao pecado. Nossas más condutas e comportamentos, hábitos que fazem mal a nós e também ao próximo. Então, precisamos abandonar toda a preocupação doentia e excessiva conosco e nos voltarmos para os saudáveis mandamentos de Deus. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Porque a intenção de Deus para a sua igreja é que ela seja uma comunidade de amor, de adoração e de serviço ao próximo. Bem, somos chamados e desafiados por Deus a um inconformismo diante das realidades que nos cercam. Não a um conformismo passivo. Então, diante do desafio do pluralismo, nós precisamos ser uma comunidade da verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do desafio do materialismo, nós precisamos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui nesse mundo. Diante do desafio do relativismo, nós precisamos ser uma comunidade de obediência a Cristo, de uma ética cristã clara, definida. Diante do desafio do narcisismo, nós precisamos ser uma comunidade de amor ao próximo. Não podemos ser como caniços agitados pelo vento, dobrando-nos diante das rajadas da opinião dos outros, mas nós precisamos ser tão inabaláveis quanto pedras em uma correnteza. Não podemos ser como peixes que flutuam na corrente do rio, porque somente peixes mortos nadam, com a corrente. Nós precisamos nadar contra ela. O discípulo de Jesus é contracultural. Ele é um inconformado, um natural inconformado, que questiona, que reflete, que sobre a luz das Escrituras sempre ilumina a cultura, ilumina a forma como o mundo vive. Não podemos ser como camaleões que mudam de cor de acordo com o ambiente. Nós precisamos nos opor de forma visível ao ambiente que nós estamos. Não de uma forma agressiva, arrogante, mas de uma forma humilde, amorosa, simplesmente sendo quem nós somos, discípulos de Jesus. Então, se não podemos ser como caniços, peixes mortos ou camaleões, o que devemos fazer? O Evangelho não se trata apenas do que nós não podemos ser, mas o Evangelho principalmente trata sobre o que podemos ser na caminhada com Jesus. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou, ou seja, os chamou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, ser cada vez mais parecido com Jesus, esse é o caminho do discipulado. E você nunca estará sozinho nessa jornada. O Espírito Santo vai te conduzir, ele vai te capacitar nesse caminho. Ser cada vez mais parecido com Jesus. É assim que nós vivemos a inconformidade do discipulado. Sendo como Jesus. Não sendo arrogantes, não sendo prepotentes, mas humildemente
caminhando com Jesus, seguindo a Jesus como seus discípulos. Vamos orar? Senhor, diante da realidade à nossa volta, muitas vezes nós facilmente nos deixamos levar, porque a pressão muitas vezes é forte, ou às vezes a gente nem percebe. Nós vamos seguindo, vamos fazendo o que a maioria faz, sem nos perguntarmos sobre o que o Senhor faria. Qual é o nosso papel? Qual deve ser a nossa atitude? Qual é a nossa ética? Qual é o nosso amor? Como é que nós vivemos nesse mundo sob a luz da Tua Palavra e sob a direção da Tua presença? Assim, Senhor, nos ajuda a caminhar na luz do Evangelho e, assim, nos ajuda a permanecermos firmes no Teu caminho. Assim eu oro e clamo em Teu nome, Jesus. Amém. Se você tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa, muito obrigado, né? Porque assim você tem ajudado para que a gente possa continuar com o nosso trabalho e a nossa missão. A tua contribuição é muito importante. Eu quero agradecer você que tem, né, feito as tuas ofertas e os teus dízimos. E se você ainda não faz isso e gostaria de participar, você pode fazer isso através do Pix, que aparece aí na tela. E se você precisar de mais alguma informação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar, né, ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.